Brado Entrevista. Brado Entrevista. Brado Entrevista, agora a gente vai conversar com o prefeito de uma das cidades mais importantes da Bahia, lá do extremo oeste, uma cidade que é um oásis aqui nessa Bahia, uma cidade rica, com uma educação exemplo para todo o Brasil. E mais uma vez recebemos aqui com muita satisfação o prefeito Júnior Marabá aqui nos estúdios da Brado. Prefeito, bom dia, obrigado por estar presente na Brado. Bom dia, Timóteo, bom dia, Vanessa, um grande prazer estar aqui com vocês, é uma honra, já tive aqui outra oportunidade, estar aqui novamente visitando Salvador e tendo a satisfação de ser recebido por vocês, falar um pouco de Luiz Eduardo, da Bahia, e o que a gente pensa aí do futuro é bem bacana, é bem positivo. Prefeito, teve alguns meses que eu levantei uma questão aqui na Brado sobre uma possível candidatura sua ao governo. Porque o que eu vejo hoje aqui na Bahia é que falta, de fato, uma articulação na oposição à esquerda. E eu falei do seu nome aqui, muita gente celebrou. Não somente gente de Luiz Eduardo Magalhães, muita gente do interior da Bahia, de outras cidades, aqui da cidade, porque sabe do seu trabalho, que os números mostram, não é simplesmente narrativa política, educação, saúde, geração de emprego, de renda, inclusive sua votação de reeleição, que foi um recorde. Queria depois falar sobre isso também. Mas como é que você chegou lá, né, no ouvido de vocês, a questão que eu levantei aqui na Brado sobre... E deixando claro que eu não falei com o prefeito, não falei nem com o pessoal lá da prefeitura, que eu estava aqui conversando com a Vanessa, eu falei, quem faz oposição, articulação contra a esquerda aqui no estado? Quem que é o líder? Como é que você vê isso? Como é que você recebeu esse nosso comentário, prefeito? Eu recebi com muita alegria, saber que o nome nosso passa a ser cogitado, né, por uma imprensa que tem a credibilidade como a de vocês aqui, então eu fiquei muito feliz. Realmente seria um sonho transformar a Bahia assim como nós transformamos Luiz Eduardo Magalhães, porém ainda eu estou num processo de construção política, ainda de crescimento e talvez dentro de uma linha de tempo, né, as coisas podem acontecer e quem sabe chegar a essa representatividade política. O que eu vejo hoje no Estado foi o que você bem colocou. Nós não temos hoje um líder de oposição. Nós temos Neto configurando o candidato que a oposição tem, mas não essa liderança de fato de oposição para montar um projeto inclusivo que traga as lideranças, que as lideranças tenham um espaço para discutir, para construir esse projeto futuro. Então a gente não tem esse espaço sendo ocupado. E de fato hoje nós ficamos numa situação assim e isso dá espaço sem dúvida alguma para uma recondução do atual governador. Você vê falta de habilidade política do Neto para lidar com lideranças políticas no estado? Como é que você avalia isso? Vejo que Neto ele vem de uma linha sucessória familiar na política, do qual sempre teve muito sucesso. Foi deputado federal, foi prefeito e foi um excelente prefeito aqui em Salvador, tem um reconhecimento nacional por isso. Mas quando ele partiu para uma liderança a nível de estado, do qual você tem que estar liderando um estado que tem 417 municípios, que tem que ser presente, que tem que estar com os seus aliados ao lado nos momentos bons e nos momentos ruins e ter essa inclusão e essa liberdade de discussão dentro do grupo, eu acho que aí existiu muitas falhas, muitos erros e que resultou o fracasso da oposição ao longo do tempo. Se você for avaliar, nós passamos por 2018, né? Sobre a liderança de Neto, uma situação da qual foi colocado um candidato e sofreu uma derrota na urna significativa. Viemos para o processo de 2022 novamente liderado por Neto, mas agora com ele candidato, do qual deixa de fazer uma política inclusiva no interior do nosso estado, onde não houve uma gestão, uma organização, uma participação dessas lideranças do interior junto ao candidato do governo, do qual resultou também a derrota nas urnas. E nós estamos agora caminhando para o processo de 2026, ou seja, durante 2018, 2022 e tendenciando 2026, sendo liderado por ACM Neto, mas levando a um resultado negativo. Então, o que eu avalio com tudo isso? Que existe uma tendência muito grande de recondução do atual governador por falta de domínio da oposição no campo político. E é algo que o governo do estado está fazendo e fazendo muito bem. Eu falo porque eu sou prefeito. E eu sou o prefeito de uma cidade da qual eu entreguei 70% na urna para Neto. Sou prefeito de uma cidade da qual nós demos
58% pro Bolsonaro. Eu sou prefeito de uma cidade de direita, uma cidade conservadora, e eu tenho um viés de centro-direita. Mas eu sou um prefeito que é atendido pelo governador. Eu sou um prefeito que conseguiu abrir um hospital porque o governador mandou equipamento. Eu sou prefeito que tenho várias tratativas e andamentos com o Estado porque a gente consegue trabalhar em conjunto. Independente, na eleição anterior, eu ter sido oposição ao governo do Estado. Então, para você ver o comportamento diferente, né? Então você tem um comportamento do governador hoje agregando e atendendo até mesmo aqueles que são oposição ou que foram oposição, e você tem por parte de quem era para ser esse líder de oposição, não fazendo esse papel, não caminhando junto ali com os que estiveram com ele. Então é o que eu falo, eu não vejo o Neto como líder da oposição, eu vejo como candidato que a oposição tem. Qual foi o seu percentual, prefeito, na reeleição agora? Eu fui reeleito com 83%. 83%, Vanessa. Me recordo que foi muito parecido com o do Bruno Reis. O Bruno foi 78, mas foi nessa... Mas 83? 83. Você teve 83% reeleito prefeito Luiz Eduardo Magalhães. O Neto te ligou quantas vezes depois disso aí? Eu nunca tive amizade, um relacionamento próximo com o Neto. Nunca. Mas ele não procurou entrar em contato? Pô, uma cidade que, para você que não é da Bahia não sabe, foi uma das poucas cidades que elegeu o Bolsonaro. Em 18, 22. Acho que em 22, em 18 foram 3 cidades, mas em 22, se não me engano, foi só Luiz Eduardo Magalhães. Se não me engano, em 22 foi só do Luiz Eduardo Magalhães e é um oásis na Bahia, né? Uma cidade que é referência em tudo. E quanto você deu para ele, percentual que você falou, em 22? 70%. Pô, 70%. É que se eu fosse o ACM Neto, se eu fosse candidato, eu ligaria para o prefeito da cidade que me deu esse percentual, caramba, essa quantidade de votos. É isso que falta, né? Timóteo, na verdade, vamos para 2022. Durante o processo eleitoral, os prefeitos não tinham esse contato com o candidato a governador. Não tinha. Durante o processo eleitoral, não tinha. Então, o contato era muito pequeno. E você também não tinha contato com a coordenação da equipe dele. Não tinha essa gestão de coordenação de campanha. Então, você não conseguia ter uma discussão do projeto. Por exemplo, a Bahia é muito grande. Então, se você tem um projeto neste nível, você tem que regionalizar e que este candidato a governador, ele venha a entregar o discurso adaptado a cada região. Sim. Certo? Então, você não tinha essa participação de nós, lideranças políticas, na montagem desse projeto, na discussão desse projeto, para conseguir conversar de fato com o baiano. Se você for ver hoje a nossa população, ela tem muitas carências, muitas necessidades e muito o que se discutir. Se você for ver uma eleição de Estado, existem muitas dores e dificuldade do povo, do qual você, como candidato a governador, você tem que conversar com a população e falar, pô, eu quero melhorar a sua situação, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a vida da sua família, eu entendo que você está passando por dificuldade, mas se eu não conseguir mudar e transformar a sua vida, eu quero transformar a vida dos seus filhos na educação. Eu quero entregar para os seus filhos uma oportunidade de vida diferente. Eu quero ver que vocês conseguem ter esperança de um futuro melhor. Então, um candidato a governador, respectivamente um governador, ele tem que entregar isso ao seu povo. E você não teve isso no processo eleitoral de 2022. Você teve uma campanha fria, uma campanha que não conectou com o povo baiano e não conectou de forma regionalizada porque as lideranças não estavam sendo inseridas de fato. E aí isso piorou quando passou o processo eleitoral de 2022. Você não teve na figura de Neto esse personagem que esteve ligando para as lideranças, que se aproximou das lideranças. Teve um período pós-eleição que é difícil para o cara lidar. Beleza. Agora, pós isso, a partir de 2023, o porquê não? O porquê que chegou na eleição agora de 2024 não existiu Neto nas eleições municipal do interior baiano? Por que não existiu a participação dele nas eleições das quais os caras foram para a rua fazer campanha para ele? Por que não existiu a figura dele ali em 2024? Porque se você quiser ser candidato a governador em 26, que participe então das eleições de 24. Se você quiser ser candidato a governador em uma eleição estadual, que participe das eleições municipais. Então existiu esse cenário de 2018, existiu o cenário de 2022, existiu esse cenário agora de 2024, que não foi um cenário do qual nós tivemos essa liderança ali na linha de frente. Então eu não estou vendo essa construção de oposição para 26. Não vejo de forma alguma. Infelizmente é isso. Muita gente não tem coragem às vezes de colocar as palavras, falar, mas essa é a realidade. Eu sou um prefeito que tem uma independência política, eu posso aqui tratar sobre qualquer assunto, sobre qualquer personalidade, sobre esquerda, sobre direita, sobre o que eu penso. Eu sempre fiz assim, eu acho que é o que tem que acontecer.
E vamos deixar claro, né, prefeito, você faz parte do grupo político do ACM-Neto, então é mais coragem ainda você estar falando abertamente aí esses pontos relevantes. Eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes, prefeito. A gente tem muito ouvinte de outras cidades e de outros estados, inclusive, que não conhecem, né? Eu queria que você falasse um pouco aí da Bahia Farm Show, um dos maiores eventos que a gente tem no nosso estado. De verdade, eu tenho como referência, quando a gente levantou essa ideia, por que não o Júnior Marabá aí como governador da Bahia? Será um sucesso se um dia podermos replicar o que é feito em Luiz Eduardo no restante da Bahia, né? E a Bahia Farm Show é um show de sucesso, né? Conta um pouco aí para os nossos ouvintes, a nível de negócios, números, o que é feito aí nessa cidade tão importante do nosso estado. Bom, vamos lá. Luiz Eduardo Magalhães, hoje, ela é a 5ª economia do estado. A Bahia tem 417 municípios. Nós somos a cidade que mais cresce na Bahia e hoje reconhecidos como a capital do Matopiba. Nós somos a cidade sede de negociação de insumo, tecnologia e maquinário. Ou seja, os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, quando se fala, em sua maioria, de negociações nesse setor, se é feito na nossa cidade. Quando se vê a produtividade de toda a região oeste, a maioria absoluta dos escritórios das fazendas estão situados em Luiz Eduardo Magalhães. Então, Luiz Eduardo Magalhães se tornou a cidade sede do Matopiba, de negociações e do setor do agronegócio. E isso tudo é exposto durante a Bahia Farm Show. Então, são 5 dias de evento, 5 dias de feira. Na edição do ano passado, Vanessa, nós tivemos faturamento acima de 10 bilhões de reais. Caramba. Isso nos credencia a ser uma das maiores feiras do Brasil e uma representatividade a nível de mundo. E recebemos mais de 100 mil visitantes. 100 mil visitantes. Então, é uma feira que se tem uma expectativa muito grande agora para este ano, que irá acontecer de 9 a 14 de junho. Convido a todos os ouvintes que estão aí a oportunidade de conhecer a nossa cidade. Luiz Eduardo, pessoal, é uma cidade diferente. Como se fala aqui sobre o Oásis, e eu aqui faço um desafio para vocês conhecerem. Luiz Eduardo tem emprego, certo? Então, o cara está procurando um lugar para crescer na vida, quer uma oportunidade de emprego, vai para Luiz Eduardo Magalhães. O cara quer um lugar para investir, comprar um terreno, entrar na área imobiliária, seu terreno vai valorizar e você vai ter ali uma rentabilidade significativa. Quer entrar na área de logística, de comércio, e seja o que for, você vai ter ali uma condição de crescimento com o seu comércio. Você quer entrar em outras diversas atividades ali e estudar em relação ao crescimento da cidade. Você vai estar numa cidade próspera, ou seja, Luiz Eduardo realmente é uma cidade de oportunidade. Todo mundo que vai para lá para trabalhar, para crescer, para prosperar. Não é uma cidade que o cara vai para colocar a cadeira na porta de casa, ficar fofocando ou conversando com a vizinha. É um lugar que a galera vai para trabalhar, para crescer e dá muito certo. Então estão todos convidados aí para conhecer essa cidade magnífica que é Luiz Eduardo Magalhães, que eu tenho aí essa satisfação, essa honra de ser prefeito. 9 a 14 de junho, né? A data da Bahia Farm Show. É isso mesmo. 9 a 14 de junho. Atenção vocês de toda a Bahia. Estamos aqui estudando a viabilidade de um estúdio lá na... Estou conversando com meu amigo Silvio Lira, né? Silvio Lira, um abraço para você. Ele tá aí? Ele tá aqui ele me deixou aqui, foi para outro compromisso. Mas Lira, ele falou que tá tudo certo, viu? Para vocês estarem lá conosco. Então a gente vai fazer o programa lá da Bahia Farm Show, se Deus quiser. E essa feira é fantástica, rapaz. Quantos bilhões negociados? Na última edição foi mais de 10 bilhões. Rapaz, é muita grana. Prefeito, queria te perguntar isso. Em relação a Luiz Eduardo, tem uma pista, né? Certo. Mas uma pista, um aeródromo, não tem aeroporto comercial. No caso, aeroporto. Não. Qual é o trabalho? Que o governador já te disse alguma coisa? Existe um projeto para ter um aeroporto na cidade que o cidadão que deseja ir a Luiz Eduardo de voo comercial, ele tem que pousar em Barreiras e depois ir de carro até Lem, até Luiz Eduardo. Existe um projeto para a abertura de um aeroporto ali na cidade? Existe. O governo do estado entregou no ano passado a reforma do aeródromo nosso, construiu um terminal e em seguida nós discutimos sobre a municipalização do aeroporto. E assim me foi sinalizado sobre a municipalização, todo andamento na municipalização do aeroporto. Então, a partir do momento que o aeroporto estiver no município, eu vou fazer adaptações nas pistas e no terminal
para me adequar às regras e receber uma companhia e começar a operar voo comercial. O meu desejo ali em Luiz Eduardo é operar a Boeing 737. Eu vejo que nós temos uma demanda reprimida. Já tive em contato com uma companhia da qual ela me respondeu em ofício que tem intenção sim de colocar a Boeing em Luiz Eduardo, porque existe uma demanda reprimida, ou seja, se você for avaliar isso que eu falei de Luiz Eduardo ser a cidade sede do Mato Topiba, Bahia Farm Show, a capital dos grandes negócios, do agronegócio brasileiro, voltado a essa região nossa em específico, o que isso entrega a você? Uma necessidade muito grande de muitos investidores conhecer isto, ver de perto. E às vezes você tem dificuldade por não existir uma logística mais fácil. Então, se você conseguir se conectar com São Paulo, você se conecta com o mundo. Então, Luiz Eduardo, lá você tem um network muito grande voltado a esse setor e eu acredito que através dessa logística aeroviária, a gente consegue receber ainda mais investimentos. Já estamos recebendo muitos investimentos, mas aí vai conseguir viabilizar um crescimento ainda muito maior do que já é bem significativo. Eu não tenho dúvida disso. Um aeroporto em Luiz Eduardo Magalhães, você vai ter, a cidade já é rica, já tem essa economia pujante. Já pensou com o aeroporto? Quantos metros tem a pista do aeródromo, você sabe? Não sei de cabeça quantos metros, mas eu vou ter que só fazer uma cabeceira da pista para estender ali um pouco para receber o Boeing. É o projeto que a gente está em execução. Rapaz, tem que fazer isso. São 10 horas e 5 minutos, estamos aqui com o prefeito Luiz Eduardo Magalhães, o prefeito Júnior Marabá. Governador não, mas deputado federal, já fiquei sabendo que o caminho já está aberto, é isso mesmo? Eu tenho intenção de ser deputado federal, tenho esse sonho, estou construindo isso e conseguindo construir para o ano que vem, tenho esse desejo sim de ir para esse desafio. A nossa região ela não tem um representante sequer na Câmara dos Deputados Federal, então nós temos, por exemplo, 39 deputados federal da Bahia no Congresso, nós não temos um da bacia do Rio Grande ali, da região oeste da Bahia. Então não tem um, a gente tem uma região próspera, uma região que faz, que acontece, do povo trabalhador, e a gente não tem um representante a deputado federal. Então o meu desejo é representar a região pede muito para que eu venha a ser candidato, as lideranças, alguns amigos, prefeitos ali da região têm pedido para que eu venha me colocar nessa posição de ser candidato a deputado federal. É um desejo também do meu coração, mas política é construção e não imposição, certo? Então, se eu caso venha conseguir construir, de fato, vamos para esse desafio ano que vem. Vanessa. Excelente notícia, acho que é muito importante a Bahia ter uma representante de honra, porque se você olhar a nossa bancada, realmente é algo lamentável. Vamos falar um pouco aqui, Marabá, sobre presidência da República. É algo, para mim, relevante, é muito mais relevante que o eleitor saiba votar em um bom deputado federal como o senhor do que, de fato, se preocupar em quem será presidente, mas é o que o nosso público mais gosta e deseja saber sobre o presidente. O que você vê nesse cenário que se desenha? A gente já levantou algumas teorias aqui na Brado de que talvez o PT se preserve o Lula e não o coloque como candidato. Eu queria saber, dentro desse cenário nacional, se você vê algum nome real para representar a direita e sobre a esquerda. Se você concorda aqui com a gente que o Lula pode não vir presidente, o que é que você enxerga do cenário? Vamos lá. O que eu avalio? Primeiro ponto, para mim, é um pensamento, uma linha política que eu tenho. Eu acho que tanto o Lula quanto o Bolsonaro, para nós hoje, são figuras que no cenário político de 2026 seria um grande atraso para o nosso país. Então, primeiro linha de pensamento que eu tenho é essa. Nós não deveríamos ter nem mesmo Lula e nem mesmo Bolsonaro no processo eleitoral do ano que vem. Assim, abrindo o caminho para um discurso do qual nós discutiríamos de fato o que é importante para o nosso país. Você pega uma eleição como essa, se discute 100% um viés ideológico, do qual não muda a vida do brasileiro, não entrega a ele uma qualidade de vida melhor, não entrega a ele um poder de compra, não entrega a ele uma condição de buscar uma vida diferente para ele, para sua família. Então você vai 100% para o viés ideológico, político ali, e você não tem uma discussão sobre vários pontos do nosso país, que é o meu desejo. Eu quero que um presidenciável que venha disputar a eleição ano que vem, discuta o seguinte, a gente tem aqui no Brasil uma capacidade de turismo em relação ao turismo
que acontece no mundo todo é muito superior a países que ultrapassaram a gente. Então, vamos fomentar o turismo, fazer com que esse setor econômico gere emprego e renda e melhore a condição de vida do brasileiro. Outro ponto, nós temos hoje a exportação do nosso produto, dos nossos commodities, que não tem valor agregado. A gente produz, a gente faz e acontece, mas a gente manda o nosso produto para fora e aí sim ele vem com valor agregado, ou seja, realizando uma distribuição de renda onde? No país de quem industrializou, de quem transformou, de quem beneficiou esse produto. Então está na hora de começar a ter um projeto de industrialização no nosso país, do qual tenha o valor agregado. Pega aqui na área de algodão, você vai mandar esse algodão todo para fora, quando existir essa negociação desse commodity, esse recurso vem direto aqui para esse produtor, mas não existe uma distribuição de renda de fato aqui no seu setor, no seu município. Ou seja, a partir do momento que a gente pegar e transformar e industrializar o nosso país, nós vamos ter uma distribuição de renda melhor, uma justiça social de fato. O que tem que fazer para isso acontecer? Investir em logística, investir em capacidade energética. A minha região é uma dessas regiões que deixa de crescer ainda mais por falta de condição energética. E assim você tem várias regiões do nosso país que têm capacidade de crescimento. Então o que eu estou falando aqui? Está na hora de ter presidenciáveis que discutem algo que de fato vai mudar o nosso destino, que vai mudar o nosso futuro. Que você perceberá que terá ali investimentos na educação, do qual vai transformar a vida daquela criança, daquele adolescente que cresceu sem oportunidade, que cresceu numa situação difícil, onde está vendo um pai e uma mãe passando dificuldade. Então, enquanto nós ficarmos com uma disputa presidencial, tendo Lula e Bolsonaro no pleito, o que a gente tem? A falta de um discurso que realmente vá mudar o destino do povo brasileiro. E se tratando desse processo, fazendo uma análise quanto aos personagens para o ano que vem, eu vejo que o Lula está numa situação muito difícil hoje em relação ao seu mandato, porém, ele ainda é o nome mais forte do PT para disputar a eleição, sem dúvida alguma. Porém, entretanto, se as coisas continuarem como está, ele terá dificuldade de fato de ser reconduzido à sua reeleição ou até mesmo de fato ter uma substituição em relação a qual personagem que vai representar o PT nessa eleição. E contrapondo isso, uma coisa interfere muito na outra, você tem o cenário de centro e direita que não se resolve. Então você tem no centro-direita várias discussões, mas não se resolve, não existe um nome definido. Então você tem Bolsonaro com todas as situações que ele está enfrentando, em vez de se tornar um participante deste grupo e pensar no Brasil, ele pensa no seu retorno ao pleito, né? E de forma inelegível, sendo julgado hoje que a gente não sabe o que vai dar. Certo? Então você tem Bolsonaro ocupando esse espaço. E aí, automaticamente, quando ele ocupa esse espaço, ele inibe que outros personagens coloquem o nome na mesa. E aí você fica apenas com o nome do Tarcísio, que é um baita nome, mas que nós não sabemos se ele vai deixar o governo do Estado para ir para uma eleição desta. Ou seja, você tem o Bolsonaro realmente dificultando o processo de 2026, né, por conta dessa vaidade, vamos falar assim. São 10 horas e 12 minutos. Prefeito, muito obrigado. Excelente entrevista. Parabéns pelo trabalho. E atenção você da Bahia de todo o Brasil. Visite a Bahia Farm Show. Eu já mandei até resolver o negócio do hotel, conversando com um amigo, depois eu vou falar, porque eu fiquei sabendo lá que a cidade fica completamente cheia. Mas é isso, Bahia Farm Show, 9 a 14 de junho. É a foto que você pegou, Pedilara? É um vídeo, né? Para ilustrar, mostrar. Você pega uma foto também. Tá parecendo Las Vegas, Luiz Eduardo Magalhães. Né? O deserto, Nevada, assim, o polo. Mas é isso. Luiz Eduardo Magalhães vai, mais uma vez... Qual é a edição da Bahia Farm Show desse ano? 17ª. 17 anos Não, é porque teve um ano que ficou sem. Acho que foi o ano da pandemia. Teve o ano da pandemia que ficou sem. Deixa eu ver aqui, ó, qual é a edição. Eu recebi aqui um card, aqui vai ter. Quer ver? Deixa eu pegar aqui agora. Mas é mais de, acho que acredito, mais de 10 anos. A Bahia Farm Show é um sucesso arretado. Estamos estudando já. Não, é 19ª já. Caramba! Quase 20 anos de Bahia Farm Show. Uma das principais, já está entre as maiores feiras do agronegócio do Brasil e do mundo, viu? Bahia Farm Show, 9 a 14 de junho. E se tudo der certo, estaremos presentes, presencialmente, em Luiz Eduardo, para fazer o Brado Jornal de lá. Prefeito, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, Deus te abençoe, espero Vossa Excelência mais vezes aqui no estúdio. Amém, obrigado Timóteo, obrigado Vanessa por estar aqui com vocês, obrigado a todos os ouvintes aí.
da Rádio Brado, é um grande prazer. E é isso aí, pessoal. Eu acho que nós temos que acreditar em dias melhores, seja para o nosso estado, seja para o nosso país, mas sendo muito sincero com as palavras e fazendo uma análise crítica da nossa situação. Então, eu vejo isso quanto ao nosso estado da Bahia e eu vejo quanto ao cenário nacional. Está na hora de mudar, está na hora de ter um personagem novo aí liderando essa transformação que o nosso país precisa para o nosso povo e para o nosso brasileiro. Ei, volta aqui, volta aqui. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se agora.